Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ruth Ellen e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi o processo enquanto meu esposo estava em Portugal e eu ainda estava no Brasil. Como muitos aqui já estão acompanhando o meu canal desde o início, sabe que o meu esposo teve que viajar antes, né? Ele foi viajar uns 20 dias mais ou menos antes e eu somente 20 dias depois, né? Isso ocorreu porque o meu visto ficou pronto após o dele, né? Então o dele ficou pronto, passaram-se 20 dias aí que o meu visto ficou pronto. Então, tendo em vista que o nosso processo teve essa demora, né? Se você não está por dentro do que aconteceu, você pode voltar, assistir os meus vídeos, acessa lá a minha página, veja os vídeos anteriores, que você vai entender um pouquinho mais esse processo. Mas o que aconteceu foi isso, que ele teve que viajar e ir para Portugal antes. O nosso planejamento, né, o nosso desejo não era esse, era que nós fôssemos viajar juntos. Então, nós ficamos sim um pouco frustrados, desanimados. Frustrados acredito que não seja a palavra, mas saiu um pouco do que nós estávamos esperando, mas não foi de todo ruim, né? E agora eu vou explicar aqui o que eu fiz, o que ele fez, como que nós tiramos o bom, o melhor disso tudo, né? Porque na vida, às vezes, nem tudo sai como o planejado, mas quando as coisas acontecem, nós precisamos, então, procurar fazer o melhor com os recursos que nos foram dados, né? E então, o que nós decidimos fazer? Ele foi, já com o NIF, né? Para quem acompanha todo o processo sabe que esse é um documento muito importante e realmente foi um documento extremamente importante, né? Nós percebemos como foi útil assim e como foi bom ele já sair do Brasil com esse documento já em mãos, né? Então eu solicitei o documento estando ainda no Brasil, não fiz sozinha, eu fiz com uma agência, né? Fiz com uma agência que procurei algumas indicações, assisti alguns vídeos também aqui no YouTube e vi que para fazer sozinho, né, sem tirar nenhum recurso financeiro, seria um pouco mais complicado, porque você precisa ter um representante fiscal. E como nós não tínhamos ninguém, né, em Portugal que pudesse nos representar dessa forma, optamos em fazer realmente com uma agência, né? Somente pelo menos o dele, porque como ele iria na frente, ficaria mais fácil dessa forma. Então fiz o processo dele, solicitei o NIF dele e ele já foi com esse documento. Isso foi importante, porque ele chegou lá, ele já conseguiu fazer um plano de telemóvel, né, de celular, já com esse NIF. Sem o NIF, você não consegue fazer um plano de celular. Você consegue fazer o pré-pago, né, mas um plano mesmo, um pós-pago, como é chamado no Brasil, não é possível, tá? E por que é tão importante o plano de celular? Porque o plano de celular é o que vai te dar um comprovante de residência para você ter, para comprovar, para fazer qualquer outra coisa, né? Então, para você conseguir fazer, enfim, conta em banco, procurar emprego, solicitar um atestado de morada, fazer o tente, tudo que você imagina de documentação em Portugal, você precisa ter, né, um comprovante de residência. Assim como no Brasil, né, também é dessa forma. Qualquer coisa que você vai fazer, você precisa apresentar esse comprovante. Então, o plano de telefone é o mais simples e o mais rápido para você ter isso em mãos, né? Então, você não vai fugir muito disso, tá? Então, nesse período que ele foi antes, nós já organizamos algumas coisas. Então, ele fez o NIF, fez o plano de celular, ele ficou em um Airbnb nos primeiros 15 dias, ele ficou no Airbnb. Por quê? Porque como o meu ainda não tinha saído, então nós pegamos 15 dias ainda no Brasil, 15 dias somente para ele,
porque ele já tinha data marcada da viagem. Então, nós pegamos 15 dias no Airbnb, e daí, como o meu veio logo em seguida, né, conforme os vídeos, como eu falei nos vídeos anteriores, então aí nós resolvemos pegar apenas os 15 dias mesmo, e ir atrás de uma casa para arrendar, né, e algo algo em relação a isso. Aí ele pegou os 15 dias do Airbnb, comprou um carro. A primeira coisa que ele foi atrás foi comprar um carro. Por quê? Porque nós optamos em ficar um pouco mais longe dos grandes centros, né? Nós escolhemos uma região que era um pouco mais longe dos grandes centros, mas que seria possível se deslocar com um veículo para procurar trabalho, para ir nos mercados, enfim, para viver a vida, né? Então nós optamos em ficar um pouco mais longe. Só que com isso você precisa ter um carro, né? Porque sem o carro é difícil a locomoção aqui. As pessoas não andam muito a pé, assim. E esses centros que são um pouco mais distantes, né? O transporte público funciona, mas não é assim como é no Brasil que nós estávamos acostumados. Então nós optamos em colocar nesse momento em investir, né, um dinheiro num carro. Então ele comprou o carro, ele chegou em Portugal, passaram-se alguns dias, ele já começou a pesquisar carro e comprou um carro. Assim, é um carro simples, não é um carro muito, nós não gastamos muito dinheiro nesse carro, até porque era só realmente para ter essa locomoção, podemos, né, ter essa locomoção, mas o carro tá, assim, muito bom, né, ele entende, meu esposo entende um pouco de carro, assim, então antes de comprar ele olhou bem, ele viu a questão do motor, que era o que, né, mais nos preocupava, assim, não é nem tanto a aparência do veículo, mas sim o motor, que é uma coisa que gasta, né, se tiver que mexer. Então ele viu que estava bom, em excelentes condições o carro. Por dentro também estava bem cuidado, único dono, então é um carro realmente, ele é antiguinho, mas ele só teve um dono, então, e o dono cuidava muito bem. Então nós pegamos um carro que pro momento nos atende. Então foi isso que ele fez, né? E como que eu ajudei ele estando no Brasil? Eu ajudei na questão de realmente ficar pesquisando ali no marketplace, né? Então, tanto a casa quanto o carro, nós procuramos no marketplace e fomos ali mandando mensagem. Eu mandava para ele, eu do Brasil não tinha como eu entrar em contato com a pessoa, porque né, não era muito viável, mas eu mandava para ele o anúncio, ele dava uma olhada, se ele gostasse, ele entrava em contato. E o carro foi dessa forma que nós conseguimos adquirir. Então ele comprou, eu ainda estando no Brasil, ele já comprou o carro, fez a transferência do veículo, fez o seguro, que é obrigatório. Então, assim, se você quer que eu faça um vídeo falando só sobre o carro e o seguro, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo, posso estar fazendo um vídeo para vocês, de como que ele fez esse processo, tá? Mas, como eu sei que também tem muito conteúdo sobre isso aqui na internet, então talvez os meus seguidores não tenham interesse com esse conteúdo. Mas, se vocês comentarem ou pedirem para mim lá no direct também, vou deixar aqui o direct do meu Instagram. Né? Se vocês pedirem isso, eu vou estar fazendo um vídeo falando só sobre isso. Mas o vídeo de hoje, o foco é realmente mostrar o que ele fez enquanto estava em Portugal e eu aqui no Brasil. Uma das coisas que foi, assim, um ponto positivo também, é porque ele chegou primeiro e nesses 15 dias que ele pegou o Airbnb, foi um custo menor do que se fossem duas pessoas. Se fossem para duas pessoas, o custo seria muito maior. Então, o custo dele foi menor. E foram 15 dias que foram suficiente para ele comprar o veículo, que não seria muito útil, né? E também arrendar uma casa. É isso mesmo, gente. Ele arrendou uma casa com 15 dias. Eu vou fazer um vídeo para vocês, se vocês comentarem muito aqui embaixo. Mas no próximo vídeo eu vou estar mostrando a casa que nós arrendamos e vou estar mostrando, vou falar o valor e tudo mais, tá? Então, não deixe de me seguir, ativa o sininho, as notificações para não perder esse próximo vídeo, tá? Mas nesses 15 dias, voltando agora o tema desse vídeo,
nesses 15 dias foram importantíssimos, justamente para isso, para ele conseguir a casa, conseguir o carro, ele já veio com o NIF e ele já fez a transferência, né, tudo mais, e a questão do custo. Então, o custo foi um custo menor. Por que menor? Porque eu ainda estava no Brasil, então eu estava gastando em real no Brasil. E ele já estava em Portugal, estava gastando em euro. Então, para quem sabe, o câmbio, Ele, né, vai ali sugando os nossos recursos, né? então, querendo ou não, acabou ajudando porque o custo dele foi apenas de 1 e não de 2 no início, né, nos primeiros 15 dias, tá? Então é isso, pessoal. Eu achei positivo por conta disso, tá? Porque aí, quando chegou a data do meu voo, e eu também vou fazer um vídeo aqui para vocês, explicando sobre como foi a minha ida para Portugal. Então, quando chegou a data do meu voo, já estavam algumas coisas bem adiantadas, né? Bem agilizadas. Beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais para vocês da casa que nós arrendamos e falar um pouquinho sobre a imigração, como foi também, então, né, acompanha aí para ficar por dentro. Não quero me alongar muito aqui para não ficar um vídeo também muito longo e ficar muito repetitivo aí para vocês, tá? Se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda nesse sentido, né, ou quer esclarecer algo, deixa aqui nos comentários, tá? Já me segue para não perder nenhum vídeo. E assim que possível eu vou estar postando um pouquinho da minha rotina, de como tá sendo, conversando um pouquinho mais aqui com vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo a todos e até uma próxima. Tchau!